Bom, o tema desta noite, bem-aventurados os misericordiosos, parte 2. E o versículo tema está em Mateus 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que esta palavra penetre os corações. Oremos a Deus. Oh Pai amado e bendito, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez ter esta honra, este privilégio de ser um vaso nas tuas mãos, de ser um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Pai, e que esta palavra penetre os corações, que esta palavra gere transformação, metanoia, não uma transformação superficial, mas uma transformação eterna. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimilins. Amados de Deus, povo eleito do Senhor, mais uma vez eu subo a este altar para poder pastorear a sua vida com ensinamentos que devem ser aplicados diariamente, para que você seja plenamente feliz juntamente com a sua família. Diga amém por isto. Este é o propósito deste sermão: gerar felicidade real no teu coração, ensinar a você o caminho de Deus para que você reflita e possa seguir e desfrutar dos benefícios que só a palavra nos dá. Mas eu quero fazer uma recapitulação rapidamente, dizer que no último domingo nós vivemos um dia muito especial no nosso ministério. Eu recebi diversos testemunhos, pessoas que escreveram para mim, para o apóstolo, agradecendo pelo impacto que aquela palavra havia feito em seus corações. O quão importante era ser o misericordioso. Para quem não esteve na apresentação, a expressão misericórdia, ela vem do latim, e ela expressa um sentimento de compaixão, de amor, de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, é a capacidade de entrar na outra pessoa até praticamente poder ver com os seus olhos, pensar com a sua mente, sentir com o seu coração. Ou seja, é muito mais do que sentir piedade por alguém. Eu mostrei também situações que expressam a falta de misericórdia. E qual seria a orientação bíblica para aqueles que são cristãos? Nós que somos filhos de Deus, definitivamente precisamos ter comportamentos que demonstrem o nosso novo nascimento. Diga amém por isto. Diga: eu sou nova criatura. Os velhos costumes passaram e tudo se fez novo em mim. Por sermos novas criaturas em Cristo, todos os nossos hábitos que nos remetem ao nosso passado sem Cristo precisam ser substituídos por atitudes guiadas pelo Espírito Santo. Isto é uma condição que temos que viver, se nos consideramos cristãos verdadeiros. Porque uma coisa é pensar que é, e outra coisa é ser. Você está aqui porque você é. Diga amém por isto. E se você é, não há outra escolha, tem que viver a palavra. A misericórdia em si não é um sentimento carnal, mas é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Se é a ação do Espírito Santo, tem que acontecer, porque se somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo em nós. Mas hoje eu quero dar continuidade a esta palavra, no nosso estudo, mas falar sobre algumas razões para sermos misericordiosos. Você tem razão para ser misericordioso, e a primeira razão é que devemos ser misericordiosos, porque a prática das boas obras é o grande significado, é o grande propósito
pelo qual nós fomos formados, pelo qual você foi criado. Diga então com seus lábios: eu fui formado por Deus, eu fui criado por Deus, com o propósito de ser misericordioso, de expressar a misericórdia. E você vai ver isto em Efésios 2:10, que diz assim o apóstolo Paulo: pois somos feitura dele. Você é feitura, criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, para dar exemplo, dar bom testemunho, para seres misericordioso. E diz: aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta obra perfeita que Deus preparou para que você estivesse, isto inclui a sua presença nesta noite, isto faz parte de um plano perfeito de Deus desde antes da fundação do mundo, mas que hoje aprove o Senhor manifestar na tua vida. Então todos os propósitos de Deus para nós têm que acontecer na nossa vida, pois você foi criado para isso. Mas para que você exerça isso, você tem que aprender. E você está aqui nesta noite para ser capacitado a viveres desta forma, porque você sabe que você foi criado por isto. Então Deus criou tudo com um propósito específico, seja na natureza, Ele criou todas as coisas e cada um cumpre o seu papel. As estrelas, por exemplo, brilham, aquecem a terra, o sol é uma estrela. Os pássaros cantam, as plantas produzem segundo as suas espécies. Veja que tudo nesta vida tem um propósito criado por Deus. Mas o propósito principal da nossa vida qual é? É de servirmos a Deus com excelência, servindo ao nosso próximo. Diga amém por isto. Isto é motivo de alegria. Porque saber que você pode ser misericordioso é motivo de alegria. Jesus disse: bem-aventurados são os misericordiosos. Se nós não tivéssemos a misericórdia para exercitarmos no nosso dia a dia, seríamos profundamente infelizes. Então não podemos ser servos inúteis por não cumprirmos a missão pelo qual fomos chamados. O nosso Pai Celestial, Ele nos colocou nesta terra para sermos sal e luz, diga amém por isso, para sermos um canal de bênção para aqueles que convivem conosco, para que o bem flua através de nós. O bem está fluindo através da tua vida, diga amém. Então cada vez que nós vencemos o impulso da nossa carne, e temos uma atitude de misericórdia, seja ajudando materialmente alguém, seja ajudando emocionalmente, espiritualmente, um conselho, uma atitude, um gesto de amor, estamos cumprindo um dos propósitos de Deus, referentes à nossa existência. E você tem que fazer isto, diga amém por isto. Outro propósito importante, outra razão, é que devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia, nós resplandecemos o caráter de Deus, que é de misericórdia. Deus é misericordioso, este é o caráter de Deus. Então eu volto a insistir nesta questão, porque Jesus, Ele disse que pelos frutos, nós conheceríamos o quê? A árvore. Diga: eu sou árvore boa, porque você frutifica frutos bons. Então, se estamos enxertados na videira, que é Cristo, nossos frutos têm que ser também como é o fruto de Cristo, como é o fruto dele. Lucas 6,36 diz: sede misericordiosos, como também é quem? Misericordioso vosso Pai. O nosso Pai Celestial, Ele é misericordioso, e nós, como filhos de Deus, temos que ser misericordiosos. Jesus e o Pai é um só, você e Cristo é um só. Deus tem prazer em exercer a sua misericórdia, assim como devemos também ter este mesmo prazer,
pois somos feitura dele. Miqueias 7,18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões, da transgressão do restante da tua herança. Ó Senhor, o Senhor não retém, a sua ira para sempre, porque tem o que? Prazer na misericórdia. Então, o caráter de Deus é sempre ter prazer nas coisas boas, é sempre ter prazer em perdoar, é sempre ter prazer em consertar, em transformar para o bem, em fazer aquilo que edifique e construa. Assim também temos que ser, porque a essência de Deus está na nossa vida. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com misericórdia. Então agora eu quero que você diga: tudo aquilo que eu fizer, seja pensar, seja falar ou agir, tem que ser com misericórdia. Você está entendendo o que é diferente? Dizer que é crente é uma coisa, ser cristão é outra totalmente diferente. E você está aqui porque você é cristão. Muito obrigado, Carlos Henrique. E a todos os que estão aplaudindo ao Senhor. Então, olha, o Salmo 145:9 diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo aquilo que o Senhor construiu, tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que ainda será gerado, será feito pelas misericórdias de Deus, pelo amor, pela compaixão que Deus tem para com tudo e para com todos. Todas as vezes que você demonstra misericórdia, você reflete Deus através da sua vida. Você está mostrando a essência de Deus através de você. Então pense sempre que todos os dias que você recebe as misericórdias de Deus, cada vez que você respira, cada vez que você se alimenta, cada vez que você pode ir para o trabalho ou estar em algum lugar de lazer com a sua família, lá está sendo manifestada as misericórdias de Deus na sua vida. E Deus nos perdoou, nos justificou, nos amou, nos adotou, nos selou. As suas misericórdias, as misericórdias de Deus, elas são a causa de quê? De não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então diga com os seus lábios: assim como Cristo, eu renovarei as minhas misericórdias pelo meu próximo e por você mesmo. Porque muitos pensam mal de si próprio. Você não pode pensar além do que convém. Você tem que pensar aquilo que Deus pensa a seu respeito. E se Ele te ama, se Ele renovou as misericórdias dele sobre você, você tem que fazer o mesmo por si próprio. Terceiro ponto: devemos ser misericordiosos, porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável, aprazível a Deus. Deus se agrada quando você age com misericórdia. Quem teve a revelação da graça de Deus já sabe o que realmente agrada ou não a Deus. Há certas obras que, quando praticadas, podem até gerar algum efeito na carne do homem, mas não agem e não geram galardão diante de Deus. Deus as reprova. Então, demonstrar misericórdia definitivamente é algo que agrada o coração de Deus. Vamos ver o que diz Hebreus 13:16, diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se agrada disso quando você estende a mão para ajudar o necessitado. É como se você estivesse orando ou adorando a Deus. Todas as vezes que você tem um gesto de amor, Deus recebe como um louvor para Ele. O anjo do Senhor, ele falou a um homem chamado Cornélio sobre este assunto.
Veja em Atos 10:1, diz que morava em Casareia um homem de nome Cornélio, centurião, da corte chamada italiana. E diz que piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Diz que esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja que aquele homem, ele tinha o coração o quê? Misericordioso. Ele tinha compaixão daquele que necessitava. Ele ajudava o próximo. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus e com os seus irmãos, através da misericórdia. Então, todas as vezes que você se envolve com a salvação de vidas, seja através dos desafios do nosso ministério, as campanhas que fazemos, ou pela assistência e ajuda ao necessitado, Deus acredita galardão em sua vida. Deus te recompensará. Então nós devemos ser misericordiosos, demonstrando que a misericórdia é um sacrifício que agrada o coração de Deus. Devemos também ser misericordiosos porque um dia daremos conta da administração daquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Lembra da parábola dos talentos? Deus coloca nas nossas mãos talentos e eu tenho que cuidar desses talentos, não posso enterrá-los, não posso ser negligente para com aquilo que Deus coloca na minha mão. Eu tenho que exercer com sabedoria, com temor, com misericórdia. A Bíblia diz que somos mordomos de Deus, cuidamos daquilo que o Senhor nos entregou. Então vamos um dia comparecer diante do juiz para prestar contas, se estamos fazendo aquilo que nos distingue como herdeiros de Deus, estaremos com Cristo para recebermos galardão. Se alguém que se dizia crente, mas não fazia o que deveria ser feito, nunca foi crente, será condenado, é o que a Bíblia diz. Lucas 16:1 disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado com quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Peça as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. É triste brincar com as coisas de Deus. Mas nós não brincamos, porque nós somos filhos de Deus. Mas eu preciso te ensinar, é minha obrigação mostrar o caminho da salvação, mas o caminho da morte, para que a gente saiba quais são as consequências, e pelos frutos nós nos identificaremos quem verdadeiramente somos. Não é para julgar ninguém, porque não somos juízes, mas é para julgarmos o fruto, sabermos que aquilo não é para nós e aquilo sim é para nós. Então, é um grande perigo fechar as mãos aos necessitados, não sermos misericordiosos. No dia do juízo, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer aos que necessitavam de ajuda. E veja o que diz Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Existe um grupo que ficará do lado esquerdo de Deus, e diz: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me.
E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Essa palavra é para nós refletirmos como nós temos nos comportado diante de Deus e dos homens. Irão eles para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós somos os justos, diga amém por isso, que viveremos a vida eterna com Deus, porque compreendemos o nosso chamado para administrar com sabedoria e bondade aquilo que o Senhor confiou a nós. Diga amém por isto. Deus te confiou algo importante, honre aquilo que Ele fez por você, fazendo pelo próximo. Vamos então entrar num outro aspecto. Falamos sobre as razões de sermos misericordiosos e agora, quais são as recompensas prometidas aos misericordiosos? Há recompensa? Sim, há recompensa para a sua vida. Primeiro, os misericordiosos receberão de Deus o que deram aos outros. Existe uma lei que é imutável, que é inviolável, que é a lei da sementeira e da ceifa. Tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Tudo no universo, ela gira em torno desta lei. Portanto, se eu entendo que tudo isso, tudo aquilo que eu fizer, eu receberei em troca, o que eu tenho que fazer? Fazer aquilo que é certo. É simples assim. O evangelho não é complicado, quem complica são os homens. As pessoas complicam, mas o evangelho, ele é simples. Ele é simples para que todos possam compreender. Todos tenham acesso. Seja o mais culto, quando aquele mais simples. Mas todos podem compreender, e significa justamente isso. O evangelho significa amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Simples assim. Então, qual é a recompensa? Os misericordiosos, eles serão felizes. Diga amém, você é feliz. O apóstolo Paulo, ele relembrou as palavras de Cristo em Atos 20:35, diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. É muito melhor dar, significa que você tem para dar. Agora a pessoa que recebe, ela fica feliz? Fica, claro. Aliviou o sufoco que ela estava vivendo, mas não significa que ela tem a plenitude. Mas aquele que dá, significa que tem muito, que tem abundância. Então a pessoa feliz, ela não é aquela que quer tudo para si. A pessoa feliz é aquela que reparte com os outros aquilo que Deus deu. Você tem que se sentir feliz por poder contribuir e repartir com o seu irmão. Existem muitas formas de fazermos isso. Elas manifestam aos outros misericórdia. E manifesta também a Deus a misericórdia dele derramada em nossas vidas. Então o misericordioso, ele abre as torneiras celestiais sobre a sua cabeça. Quanto mais misericórdia você tem, mais a manifestação de Deus está presente na tua vida. Mais o fluir de Deus se torna real na tua vida. Ele abre as comportas do céu para aqueles que são misericordiosos, são ricos em misericórdia. Por isso, ser misericordioso não é o meio de alcançar a salvação. Você não tem que usar a misericórdia para que você alcance a salvação, mas é o meio de demonstrar
que fomos salvos pela graça. Ou seja, a misericórdia é o resultado de algo que Cristo fez na tua vida. Não é algo que você tem que fazer para alcançar a salvação, não. Só os salvos têm misericórdia. Diga amém por isto. Segundo ponto, os misericordiosos serão recompensados nesta vida, aqui na terra. Você será recompensado, porque tudo aquilo que você fizer, você receberá em retorno e mais, porque Deus tem promessas. Veja em Salmos 41, versículo 1, diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia do mal. Nós estamos vivendo tempos maus. É nesse momento que nós veremos na nossa vida, na nossa família, as misericórdias do Senhor se voltando para as nossas vidas e nos livrando do mal, nos livrando da derrota deste mundo, do fracasso deste mundo, porque a bênção do Senhor está na tua vida, a torneira de Deus está jorrando sobre a sua cabeça. Então ele será pessoalmente abençoado. Diga: eu serei pessoalmente abençoado todos os dias, hoje, amanhã e sempre. O seu nome será abençoado. Veja em Salmo 112, versículo 5: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Provérbios 11, 25, a alma generosa, o que acontece? Prosperará, e a quem dá de beber será o que? Descendentado, suprido, abastecido. Ele será também abençoado, não só ele, mas também a sua posteridade. Salmo 37, 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência, os seus filhos, seus netos, toda a sua descendência será uma benção. Quer coisa melhor do que isso? A herança que são seus filhos serem bênção nesta terra. Não apenas ele é abençoado, mas os seus filhos também serão abençoados. Por isso, receba por fé todas as promessas de Deus para a vida e para a piedade, para você. Porque os misericordiosos, eles ajudam uns aos outros. E Deus lhe preserva com vida longa, com longevidade, com saúde, com livramento. Às vezes é um livramento. Você está indo por um caminho e Deus fala: espera aí, e você pensa que pegou a rua errada, ou pegou o ônibus errado, mas Deus estava te dando o livramento. Ele estava te colocando no caminho que você tem que estar, para que o inimigo não encoste nem um fio de cabelo teu. E isso não é só sobre você, não, é sobre toda a tua descendência. Eu receba para a sua vida. Outro ponto importante das recompensas, por sermos misericordiosos: o misericordioso, ele será recompensado na vida do porvir, no futuro. Não são as nossas boas obras que nos levam ao céu, mas nós as levamos para o céu. Tudo aquilo que você fizer de bom nesta terra será levado para o céu. Você quer ver comigo? Vamos lá em Apocalipse. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Tudo aquilo que você está fazendo de bom está sendo creditado, computado por Deus. Nada será esquecido, para que você receba em galardão também na vida eterna. Então a salvação é pela fé sem as obras. Mas a fé salvadora, ela nunca vem só, ela nunca vem sem obras. A fé nos justifica diante de Deus.
As obras, elas testificam diante dos homens que somos de Deus, que nós não somos do mundo, o mundo não nos pertence. Então, recebermos galardão no céu, recebemos galardão do céu até mesmo por um único copo de água que demonstramos por alguém em nome de Jesus. Até mesmo aquela ajuda para aquele idoso descer uma escada, para uma pessoa comprar um sanduíche, uma bala, alguma coisa. Tudo aquilo que você faz pelo próximo, Deus estará computando para a sua vida. Vamos ver o que diz em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você é medido e será medido conforme as suas ações, conforme aquilo que você faz, não conforme aquilo que você simplesmente diz ser, mas conforme aquilo que você é. E no dia do juízo, Jesus dirá aos que estiverem à sua direita, diga: eu estou à direita de Deus, ou eu estarei, estou por fé, mas estarei na glória. Veja o que ele diz a seu respeito e ao meu respeito, ao nosso respeito. Mateus 25:34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando teve enfermo ou preso, te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todas as vezes que você tem feito boas obras para alguém, não importa quem seja, até pelos que te perseguem, até pelos teus inimigos, você está fazendo para Deus. Então este é o segredo, é agirmos não para a pessoa simplesmente, mas como sendo para Deus. Então eu concluo dizendo: o seu coração tem que ser misericordioso, diga amém. Você tem que sentir a dor do outro, abre o seu coração, estenda sempre que tiver oportunidade a sua mão para o seu próximo. A pergunta que eu faço a você nesta noite: você se importa com as almas que perecem? Você se importa com a reputação das pessoas? Você tem usado aquilo que Deus tem lhe dado para abençoar as pessoas? O mundo tem sido melhor por causa da sua existência? Amados, Deus tem um chamado para cada um de nós, chamado este que é para nós pregarmos as boas novas, que geram grande alegria, que consolam e que confortam os aflitos. Somos chamados para exercermos o amor através dos nossos atos de misericórdia pelo nosso próximo, principalmente dentro da nossa casa, para com os nossos familiares,
A nossa igreja começa dentro do nosso lar. Por isto, abençoe para que você seja abençoado pelo próximo. Honre para que você também seja honrado. Cubra multidões de pecados para demonstrar que você tem a essência de Cristo. E você sim poderá dizer, como o salmista Davi diz no Salmo 23:6, bondade, vamos ler juntos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Viva esta palavra. Você é um filho de Deus. Seja feliz, sendo misericordioso. Assim seja. Assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé. Santo Deus, misericordioso, amado, bendito, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nos faz sentirmos felizes, realizados, plenos, porque o maior privilégio é estarmos sendo representantes de Ti nesta terra. O maior privilégio para um ser humano não é construir uma torre, não é acumular fortunas, não é, Senhor, ser reconhecido pela Forbes. Isto não é o maior privilégio, não é a maior honra para um ser humano. A maior honra para um ser humano é saber que a sua vida serve para o louvor e para a glória de Deus, para que Ele seja a representação de Cristo nesta terra, para que Ele seja usado para salvar vidas nesta terra, para que Ele seja usado para evangelizar vidas nesta terra. E aqui estamos aprendendo diariamente, Pai, como precisamos agir, como precisamos nos comportar, para que possamos expressar a Tua fragrância, para que sejamos vistos por todos e por Deus como vasos de honras nesta terra. Eu desejo, Pai, neste momento, que esta palavra gere transformação na vida de cada um aqui, inclusive na minha, que possamos ser cada dia melhores do que fomos no dia anterior, que cresçamos sempre na humildade, no amor, na mansidão, no domínio próprio, na benignidade, na bondade, na justiça e no amor, Pai. Esse é o desejo, Pai, do meu coração para cada vida que ouviu e que ouvirá esta mensagem, em nome de Jesus. E que a Tua graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Que os Teus anjos poderosos e valorosos estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que saiamos por estas portas para sermos misericordiosos e que todos os dias possamos ser contemplados pela Tua graça e pelo Teu favor. Assim eu oro em nome de Jesus. E os misericordiosos que são felizes digam: graça e paz.